que a gente pensou? Vamos criar um método, criar um protocolo operacional padrão para testar detergentes na prática. Foi por isso que a gente escreveu esse artigo aqui, que inclusive eu fiz esse experimento durante o pós-doutorado, que está publicado na ACTA. Então ele está publicado em português, tem em inglês também, em espanhol, mas ele está publicado em inglês na ACTA. O quadradinho do DOI saiu aqui, eu vou colocar ele aqui no final para vocês. Depois eu colo aqui também nos comentários o link, tá? Que ficou, não saiu aqui. E aí, o que a gente pensou então? O que a gente fez? Primeiro, a gente pensou que a gente precisava criar um protocolo que fosse o mais abrangente possível, o mais justo possível. A gente não podia criar um protocolo que só um hospital com muitos equipamentos e muita tecnologia fosse capaz de testar, óbvio, porque a gente estava querendo ajudar quem passa principalmente por processos licitatórios, embora ele sirva para qualquer pessoa que queira testar um detergente. Então a gente pensou, qual é o equipamento que é obrigatório ter em todos os CMEs que processam material complexo, né? Material que tem alguma complexidade, e muitos que nem tem, porque a gente tem vários hospitais, inclusive os hospitais com menos de 50 leitos, ou até 50 leitos no Brasil, muitos têm uma lavadora ultrassônica. Então a gente pensou, a gente não pode usar uma termodesinfectadora para testar, porque poucos hospitais, se a gente for olhar Brasil como um todo, tem uma lavadora termodesinfectadora. Então a gente escolheu, um dos motivos principal motivo da gente ter escolhido uma lavadora ultrassônica foi pela amplitude, né, porque é amplamente utilizado no Brasil. Mas primeiro, uma coisa importante, assim, primeiro eu tenho que conhecer minha lavadora. Conhecer minha lavadora quer dizer que ela é qualificada. Mesmo considerando que as lavadoras precisam ter alguma qualificação, a gente sabe que muitas lavadoras ultrassônicas em muitas instituições não passam por validação nenhuma, então a gente já propõe também validar, né? Validar a lavadora para desafiar o detergente nos pontos mais críticos dessa lavadora, ou seja, onde tem a menor ação da cavitação. Vocês lembram que as lavadoras ultrassônicas são um banho, né? Então é uma bacia, e que embaixo delas estão esqueci agora o nome do que produz a cavitação, os sensores que ficam embaixo, produzir não é sensor a palavra, que produz a cavitação. Então, como a norma, né, não tem norma construtiva, varia muito de uma para outra, cada lavadora, dependendo do modelo, pode ser de uma maneira. Então, você precisa descobrir na sua lavadora qual o ponto mais crítico dela. Se você qualifica ela, se você valida ela, às vezes com a empresa que está acomodatando ela para você, ou mesmo com uma empresa terceirizada, você até já pode conhecer esse ponto. Para fazer isso de maneira que seja mais ampla possível, a gente escolheu utilizar um método que é conhecido como foil test, que é um método que usa uma lâmina, né, uma folha de papel alumínio, ou seja, você pode validar com poucos recursos. Embora existam no mercado inúmeros monitores de cavitação e de eficácia do desempenho das ultrassônicas, uma das propostas da metodologia é usar algo que seja simples, embora tenha suas dificuldades do uso desse método, porque ele acaba sujando bastante a cuba, tá? Então o pior dele é que ele suja a cuba, então depois precisa limpar a cuba porque fica os pedacinhos de papel alumínio, tá? Basicamente é pegar folhas de papel alumínio, gente, e colocá-las ao longo da profundidade e da largura e comprimento da cuba e fazê-la funcionar. E aí, a folha de alumínio, a cavitação, ela perfura a folha,
que são essa destruição que vocês estão vendo aqui. Em alguns pontos da lavadora que eu utilizei, as folhas ficaram bem destruídas, em alguns pontos elas ficaram mais inteiras, né? Então, o que vocês acham? Qual é o ponto mais crítico da minha lavadora? É o ponto onde estava essa tira ou o ponto onde estava essa tira aqui, por exemplo? É o ponto onde a tira mais inteira estava, é onde eu tenho menor ação da cavitação na minha lavadora, na lavadora que eu usei para fazer, por exemplo, essas fotos, né? Eu usei para fazer essas fotos. Então tá, validei, já sei qual é o ponto mais crítico da minha lavadora, e é lá, principalmente, que eu vou dar uma atenção especial para colocar algum indicador. E aí, como foi que eu fiz? Utilizando os indicadores que eu sou obrigada a ter, até pela RDC, de limpeza, que foram dispostos. Eu fiz todos os ensaios, eu fiz em triplicado, tá? Utilizando 5 monitores dentro da cuba, que é uma cuba de 100 litros. 100 litros, se não me engano, depois o Rafa pode me ajudar a lembrar. 100 litros? Acho que sim. E aí eu preenchi a cuba com água desmineralizada. Por que uma água desmineralizada? Porque eu quero isolar a ação do detergente. Eu não quero que nada interfira na ação do detergente. E se eu tenho uma água dura, se eu tenho uma água, até uma água que seja mais contaminada, isso tudo pode interferir na resposta do banho no meu indicador. A água era aquecida a 50 graus, era a temperatura que os detergentes pediam, na verdade, e eu usava ciclos de 10 minutos, tá? Eu fazia antes um ciclo de desgaseificação, então enchia de água, fazia desgaseificação e depois rodava os ensaios. Então, pegava os indicadores, nem todos os indicadores tinham onde colocar, e para eles ficarem no lugar, eu prendia com um instrumental cirúrgico, um Kelly, para eles ficarem dispostos na cuba, então eles ficavam fundos na cuba, e eu avaliava como? Eu pegava depois do banho esses indicadores e via se eles tinham removido a sujidade. Então, esses monitores de limpeza, eles são aprovados ou não, conforme a sujidade é eliminada, e eles são padronizados por uma ISO, né? Então, a sujeira que cada um tem é padronizado. Eu utilizei 5 tipos diferentes, porque eu estava fazendo um protocolo para ser publicado, era um experimento. Mas você, obviamente, no seu CME, vai pegar o monitor que você usa normalmente, vai dispor na sua cuba, um monitor só, o que você usa. Você pode até fazer em triplicata, tá? Mas aí depende da quantidade de monitor que você tem, né? Porque vai depender de quantos detergentes você receber também para fazer o teste durante o processo. E eu fiz também um controle positivo só para ter certeza de que de que a minha lavadora sozinha já não limpava os monitores, tá? Para ter certeza de que tinha ação do detergente, de que o detergente tinha alguma ação, tá? Quando é só água, os monitores não são limpos tão eficazmente. Tá. Aí, isso é a metodologia, uma metodologia que a gente criou para avaliar os detergentes. E é até recomendado, mudou a legislação dos detergentes enzimáticos e não é mais a 55, é a 703 do ano passado. Elas são muito parecidas, tá? Mudou alguma coisa em rótulo, basicamente em rótulo, algumas coisas, mas elas são muito parecidas e elas têm lá o anexo que diz como que o fabricante tem que, o que ele tem que fazer para colocar em uso o detergente dele. E o que é importante? Eu posso pedir às custas do fabricante que ele
avalie a amostra, uma amostra já em uso depois, para eu ter certeza que, se for o detergente enzimático, por exemplo, que está atendendo a legislação.